Aqui, bom dia, Van. A gente está no livro, na página 109. Vocês me digam aí se já se acharam. Aqui. Todo mundo sabe onde a gente está? O parágrafo é: não foi uma noite. Inicia assim. Me digam aí. E se alguém souber no PDF, puder colocar aqui. Ixi, fiz besteira aqui. Peraí, tá, gente, que deu uma travada. Ó, estamos começando bem hoje. Travando, espirrando. Acho que agora foi. Pronto. Podemos começar? Deixa eu apoiar aqui. Nossa, quando estão entrando as pessoas, tá travando. Deixa eu ver se dá. Pronto. Então, foi uma noite que Freud decidiu nunca esquecer. O traumático por ela deixado transformou-se num pretexto para entreter poucas expectativas e numa justificativa para o seu pessimismo. Ele percebia que a atmosfera à sua volta estava mais fria do que nunca, e estava certo de que sua conferência o transformara num objeto de ostracismo. Uma senha foi distribuída para que me abandone, contou a Fliss, pois tudo ao meu redor está se afastando de mim. Afirmava estar enfrentando o isolamento com serenidade, mas a falta de pacientes o preocupava. Mas continuou a investigar e, por algum tempo, a aceitar como verdadeiras as narrativas sombrias de seus pacientes. Afinal, havia se treinado cuidadosamente para ouvi-los. Mas aos poucos, as dúvidas que o assaltavam tornavam-se irresistíveis. Em maio de 1897, sonhou que manifestava sentimentos explicitamente ternos por sua filha mais velha, Matilde, e interpretou esse sonho como o desejo de encontrar um pater por causa da neurose. Isso, anunciou a Fliss, havia acalmado suas dúvidas continuamente agitadas sobre a teoria da sedução. É uma leitura estranha, pouco convincente, pois o sonho, ao invés de abrandar, deveria ter contribuído para aumentar o desconforto de Freud. Ele sabia perfeitamente bem que não atacara sexualmente Matilde nem suas outras filhas, e que um desejo sexual não é o mesmo que um ato sexual. E mais, do seu credo científico constatava que o desejo de ver uma teoria confirmada não é o mesmo que sua confirmação. Sabe que isso daqui, né, que a gente lê que o desejo sexual não é o mesmo que um ato sexual, às vezes a gente percebe na clínica bastante culpa nesse sentido, né? Como se um desejo já fosse em si um ato sexual. Às vezes as pessoas falam no sentido de estarem num relacionamento e se verem de alguma maneira pensando numa outra pessoa, mas nunca trocou, né? Nenhuma mensagem ou olhares ou nada disso. Foi uma coisa que passou e as pessoas às vezes se questionam: nossa, será que eu tô traindo? Vocês já ouviram pessoas falando dessa forma, né? Parece que já gera uma culpa só porque o pensamento voou um pouco para longe daquilo que ela espera que seja certo se fazer, né? Então é importante.
mas que naquele momento ele tomou o sonho como o apoio de sua ideia favorita. As dúvidas de Freud só voltaram a assoberbá-lo no verão e no início do outono de 1897, ao voltar das férias de verão, em meados de setembro, revigorado, animado e empobrecido. Ele confiou a Fliss o grande segredo que viera desapontando lentamente em mim nesses últimos meses. Não acredito mais na minha neurótica. Essa carta é muito legal de ler. Já indiquei algumas vezes. Leio, que ela é muito boa. Sua explicação demasiado simplista das neuroses. Essa carta de 21 de setembro de 1897 é, talvez, a mais reveladora nessa reveladora correspondência. Recorrendo a detalhes persuasivos, Freud apontou a Fliss uma explicação histórica das razões pelas quais finalmente perdera a confiança na teoria da sedução. Ele não conseguia completar nenhuma de suas análises, fosse por perder seus pacientes na metade do percurso ou por lograr resultados parciais por outras vias. Além disso, o senso comum intervira para arruinar seu projeto simplista. Como a histeria era generalizada, não poupando sequer a família Freud, disso deveria-se seguir que, em todos os casos, o pai, sem excluir o meu, teria de ser acusado de perversão. O Freud dos anos 1890 não tendia a idealizar seu pai de modo tão cabal quanto idealizava Fliss, mas a inclusão de Jacob Freud entre os molestadores de criança parecia-lhe absurda. Além disso, se as investidas paternas eram as únicas fontes de histeria, tal conduta devia ser praticamente universal, visto que necessariamente o número de casos de histeria tem que ser menor do que suas possíveis causas. Afinal, nem todas as vítimas adoecem. Tal perversão generalizada contra crianças é pouco provável. Além disso, é certo que não há marcas de realidade no inconsciente, e, portanto, não há como distinguir entre a verdade de um lado e de outro a ficção emocional carregada. Freud agora estava pronto para aplicar a lição de ceticismo metódico que a experiência clínica lhe ensinara. As revelações dos pacientes eram, pelo menos em parte, produtos da imaginação deles. O colapso dessa teoria não o levou a abandonar sua crença na etiologia sexual das neuroses, e tampouco, sob esse aspecto, a convicção de que pelo menos alguns neuróticos tinham sofrido abusos sexuais por parte dos pais. Como outros médicos, ele conhecia casos assim. Aqui tem nota de rodapé. A questão fosse tratada com considerável reserva na literatura médica, as investidas sexuais contra meninas por parte de seus pais vinham sendo discutidas em público desde o início do século XIX. Já em 1821, o famoso psiquiatra francês Jean-Étienne Esquirol havia relatado um desses casos, o atentado de um pai contra sua filha de 16 anos, levando ao colapso da garota com repetidas tentativas de suicídio. É significativo que, em dezembro de 1897, cerca de 3 meses depois de ter provavelmente abandonado a teoria da sedução, ele ainda escrevesse que sua confiança na etiologia paterna aumentou bastante. Menos de 15 dias depois, ele contou a Fliss que uma de suas pacientes lhe fizera um relato pavoroso em que ele estava disposto a acreditar. Aos 2 anos de idade, ela tinha sido brutalmente estuprada por seu pai, um pervertido que precisava infligir ferimentos sangrentos para obter satisfação sexual. De fato, durante 2 anos, Freud não se afastou em definitivo da teoria da sedução, e depois disso, passaram-se ainda mais 6 anos antes que anunciasse publicamente a alteração de suas ideias. Ainda em 1924,
quase 3 decênios após ter se distanciado do que contritamente chamou de um erro que repetidamente reconheci e desde então corrigi, Freud insistia que nem tudo que escrevera nos meados dos anos 1890 sobre o abuso sexual das crianças merecia ser rejeitado. A sedução conservou uma certa importância para a etiologia. Observou explicitamente que 2 de seus primeiros casos, Catarina e uma Fraulein Rosália H., tinham sido molestadas por seus pais. E assim como a gente não pode dizer que todas eram, também não dá para dizer que nenhuma é, né? Isso até hoje, né? Nem todas foram abusadas naquela época, assim como também nem todas as que ele atendeu não foram, e isso segue até hoje na nossa clínica. Freud não tinha a menor intenção de substituir um tipo de credulidade por outro. O fato de deixar de acreditar em tudo que seus pacientes lhe contavam não significava que tivesse que cair na armadilha sentimental de considerar o moderado burguês de casaca incapaz de revoltantes agressões sexuais. O que Freud rejeitou foi a teoria da sedução como uma explicação geral da origem das neuroses. Então, não deixando de acreditar, então, que pudesse, sim, né, ter pessoas que sofriam abuso. Essa renúncia abriu um novo capítulo da história da psicanálise. Freud dizia se sentir tudo, menos transtornado, confundido e abatido, e indagava profeticamente. Se essa dúvida representa simplesmente um episódio no avanço rumo a outras descobertas. Então, como questionamento, né? Se essa dúvida representa simplesmente um episódio no avanço rumo a outras descobertas. Deixa eu ver colocar aqui. Colocaram que o filme A Caça fala um pouco sobre isso. Eu não assisti, depois vocês dizem aí se é bom. Eu não conheço. Ele admitia que era doloroso perder a expectativa de renome eterno. Ela fora tão bela, assim como a esperança de uma certa riqueza, total independência, viagens, erguer as crianças acima das sérias preocupações que me privaram da minha juventude. Ele queria ser rico, né? Queria ser rico de qualquer jeito. Ao relembrar esse momento decisivo, muito tempo depois, Freud escreveu que, quando a teoria da sedução, que fora quase fatal para a jovem ciência, tinha se desmoronado sob sua própria improbabilidade, sua primeira reação foi uma fase de perplexidade total. O solo da realidade se perdera. Ele tinha sido entusiástico demais e um pouco ingênuo. Mas o desânimo durou pouco. Finalmente veio a reflexão de que, afinal, a pessoa não tem direito de desanimar só porque foi frustrada em suas expectativas. Também não precisa ser tão radical assim, né? A pessoa tem direito, só não precisa ficar paralisado diante disso, né? Mas todo mundo tem direito de se frustrar e tudo certo. Era típico de Freud. Cônscio de que o mundo não é uma protetora mãe transbordando de provisões para seus filhos necessitados, ele aceitava o universo. Se o solo da realidade fora perdido, o da fantasia fora conquistado. Kraft-Bing, afinal, estivera quase certo. O que Freud apresentava a seus colegas médicos naquela noite de abril de 1896 realmente havia sido um conto de fadas, ou melhor, uma coletânea de contos de fadas que seus pacientes haviam lhe contado antes. Por outro lado, como Fliss havia incentivado Freud a reconhecer, os contos de fadas encerram verdades ocultas. A reação de Freud à sua libertação da teoria da sedução foi a de levar mensagens, tanto suas como de seus pacientes, mais a sério do que antes, mas de maneira muito menos literal. Passou a lê-las como mensagens cifradas, distorcidas, censuradas, significativamente disfarçadas. Em suma, ouvia com maior atenção e discernimento, mais aguçado do que nunca.
Fora uma época árdua e perturbadora, mas as recompensas eram magníficas. Ser totalmente honesto consigo mesmo, escreveu ele, é um bom exercício. Agora estava aberto o caminho para sua autoanálise sistemática para a identificação do complexo de Édipo e das fantasias inconscientes. A autoanálise podia parecer uma contradição nos termos, mas a aventura de Freud se converteu na menina dos olhos da mitologia psicanalítica. Freud, dizem os analistas, empreendeu uma autoanálise que iniciou em algum momento da metade dos anos 1890 e empenhou-se sistematicamente nela a partir do final da primavera ou do início do verão de 1897. Esse gesto de paciente heroísmo, a ser administrado e palidamente imitado, mas nunca repetido, é o ato fundador da psicanálise. Hoje em dia, é fácil para nós imaginar quão importante foi essa realização, escreveu Ernest Jones, sendo essa dificuldade o destino de inúmeras proezas pioneiras. Mas o caráter único da façanha permanece. Uma vez feita, está feita para sempre, pois ninguém pode ser novamente o primeiro a explorar essas profundezas. Freud, pessoalmente, era bem menos categórico. Sabemos que ele considerava a interpretação dos sonhos como parte de sua autoanálise, e suas cartas a Fliss abundavam em referências ao progresso e obstáculos nessa contínua, impiedosa investigação de si mesmo. Mas às vezes ele tinha dúvidas. Minha autoanálise, disse a Fliss em novembro de 1897, continua interrompida. Descobri o motivo. Só posso me analisar com conhecimentos obtidos objetivamente, como um estranho. A conclusão era melancólica. A verdadeira autoanálise é impossível, do contrário, não haveria doença. Mas Freud se permitiu uma incoerência que apenas a natureza inédita do empreendimento ajuda a aplicar. Na mesma carta onde declarava impossível a autoanálise, ele lembrava que, antes das férias de verão, havia dito a Fliss que o paciente mais importante para mim era a minha própria pessoa. E depois da viagem de férias, minha autoanálise, da qual então não havia o mínimo traço, iniciou-se subitamente. Aqui, quando ele fala, né, da questão, o paciente mais importante para mim era a própria pessoa, fico pensando que talvez essa ideia tenha se atualizado na questão da gente precisar fazer análise, passar para uma análise para que a gente possa, então, analisar. Claro que a gente não é o nosso paciente, né, que a gente conta ali com o outro analista, né? Porque no caso a gente também é analista, mas não de si mesmo. Então, de precisar passar por essa experiência para poder propiciar essa experiência para uma outra pessoa. Não sei se de fato ele chegou nesse caminho, assim, dessa forma que eu estou dizendo, mas quando a gente pensa assim, faz sentido, faz pensar de que só porque ele vivenciou isso, que ele pôde entender que era importante que outros analistas, então, também passassem. Em ocasiões posteriores, Freud defenderia a autoanálise como uma forma de o analista reconhecer e assim neutralizar seus próprios complexos. Mas, ao mesmo tempo, afirmaria que ser analisado por outrem é uma via marcadamente superior para o autoconhecimento. Que nota de rodapé. Em 1935, Freud lembrou energicamente ao psiquiatra Paul Schilder, com quem a instituição psicanalítica havia entrado em conflito sobre a questão da análise didática, que aqueles, dentre a primeira geração de analistas, que não haviam sido analisados, nunca se orgulharam disso. De fato, sempre que era possível ser analisado, isso era feito. Dionis e Firenze, por exemplo, fizeram longas análises. Falando de si mesmo, Freud sugeriu que poder-se-ia talvez reivindicar o direito a uma posição excepcional. Tá bom, a gente concede esse direito, né? Só para ele.
De modo bastante interessante, Freud não estabelecia uma sólida equivalência entre seu autoescrutínio e uma análise completa. Em sua popular psicopatologia da vida cotidiana, Freud se referiu a ele em termos modestos, chamando-o de observação de si mesmo. Olhando retrospectivamente para 1898, relembrou como comecei aos 43 anos a dirigir meu interesse para os resíduos em minha memória de minha própria infância. Isso soa menos rígido, menos exaltado, certamente menos grandioso do que a autoanálise. As hesitações e os modestos circunlóquios de Freud são apropriados. Por mais unilateral que seja, a situação psicanalítica é a de um diálogo. O analista, embora seja em larga medida um parceiro silencioso, oferece interpretações que o analisando provavelmente não teria alcançado sozinho. Deixa eu grifar aqui e já continuo. Se tivesse conseguido alcançá-las, para dizer como Freud, não teria havido neurose. Enquanto o paciente, enfatuado de grandiosidade ou curvado sob sentimento de culpa, distorce o mundo e seu lugar nele, o analista, sem louvar nem condenar, mas apontando concisamente o que o analisando está realmente a dizer, oferece um vislumbre terapêutico da realidade. O que talvez seja ainda mais importante e totalmente impossível na autoanálise é que o analista, relativamente anônimo e atentamente passivo, oferece-se como uma espécie de tela onde o analisando projeta suas paixões, seu amor e ódio, afeição e animosidade, esperança e angústia. Essa transferência, da qual depende grande parte do trabalho curativo do processo psicanalítico, é, por definição, uma transação entre dois seres humanos. Tampouco é fácil imaginar como a autoanálise poderia reproduzir a atmosfera regressiva que o analista proporciona com uma presença invisível, seu tom sereno e prolongados silêncios. O psicanalista, em suma, é para o seu analisando aquilo que Freud elevou o Fliss, o outro. Como Freud conseguiria, por mais ousado ou original que fosse, converter-se em seu outro. E aí, não fez isso, né? Não passou pela análise e em si como outra pessoa, mas o Fliss, talvez ele de fato tenha sido essa pessoa. Assim como a gente já falou que em algum momento ele também parecia ocupar o lugar de supervisor. Talvez ele tenha sido, então, ambas as coisas. Como quer que o chamemos, Freud, no final de 1890, submeteu-se a um escrutínio extremamente cuidadoso, um recenseamento meticuloso, aguçado e contínuo de suas lembranças fragmentárias, seus desejos e emoções ocultos. A partir de peças e pedaços torturantes, ele reconstruiu fragmentos de seus primeiros anos de vida sepultos, e com o auxílio de tais reconstruções extremamente pessoais, combinadas com a sua experiência clínica, procurou esboçar as linhas gerais da natureza humana. Não havia precedentes nem mestres para tal empreendimento, e ele teve que inventar as regras à medida que avançava. Comparados a Freud explorando de seu eu, os autobiógrafos mais desinibidos, de Santo Agostinho a Jean-Jacques Rousseau, por mais penetrantes que fossem suas percepções e francas revelações, haviam sido um tanto reservados. A hipérbole de Ernest Jones é muito cabível. Mas existem alguns detalhes essenciais da autoanálise de Freud que provavelmente permanecerão obscuros. Sem dúvida, ele se entregava a ela diariamente, mas terá empregado o tempo livre que tivesse à noite ou analisava-se nos intervalos vagos durante seu horário de consultas. Empreendia suas intensas ruminações, muitas vezes desconcertantes, durante o passeio que dava no começo da tarde para descansar de sua postura de ouvinte profissional e comprar charutos? Isso nós sabemos.
O método que Freud empregava em sua autoanálise era o da associação livre, e o principal material em que se baseava era oferecido por seus sonhos. Aqui, nota de rodapé. Marie Bonaparte disse a Ernest Jones, em 16 de dezembro de 1953, que na autoanálise de Freud, seu suporte mais sólido, como o senhor destacou com tanta pertinência, predominantemente a análise de seus próprios sonhos. Claro que não se restringia aos sonhos, também reunia lembranças, os lapsos orais ou escritos, os versos ou o nome dos pacientes. E permitia que essas pistas o levassem de ideia a ideia através do costumeiro desvio da associação livre. Mas os sonhos constituíam sua fonte mais importante e abundante de informações soterradas. Havia elucidado um núcleo das neuroses de seus pacientes, em meados de 1890, principalmente através da interpretação de seus sonhos, e achava que foram apenas esses êxitos que me deram condições de perseverar. Freud avançava em sua autoanálise, cuja necessidade logo se tornou clara a mim, com o auxílio de uma série de sonhos que me levaram através de todos os acontecimentos da minha infância. E embora massas de densos enigmas se estendam em torno, disse a Fliss, a elucidação dos sonhos parecia o recurso mais sólido. Não surpreende que a autoanálise moldasse os próprios sonhos, os quais a seguir ele interpretava. Freud sonhou que o velho Brooke havia designado a estranha tarefa de dissecar parte inferior de seu corpo, e interpretou esse sonho extremamente condensado como uma referência à autoanálise, na medida em que estava ligada ao relato de seus sonhos e ao desvendamento de seus sentimentos sexuais infantis. Aqui estou lendo e pensando, que acho que todo mundo aqui faz análise ou já fez, né? E talvez pense um pouco sobre isso, que muitas vezes a gente sonha, e aí, às vezes a gente sonha num dia, tipo, que não é dia de análise, né? E aí a gente mesmo analisa aquele sonho, né? Claro que hoje a gente leva para análise quando entende que aquilo é importante, mas a gente mesmo não faz esse trabalho? Existe um momento que você conhece já bastante de si, a ponto de conseguir entender muita coisa, né, do seu sonho. E, claro, levando, você tem outras possibilidades, você fala também daquilo que você analisou, e é isso também passa a ser importante, mas acho que fazer esse movimento de entender, tipo, eu sonho, analiso, como é que eu lido com isso, é entender um pouco também do que ele tentava fazer. Todo mundo analisa aqui o próprio sonho? Sim? Essa noite eu sonhei, e eu acordei de manhã pensando, gente, por que aquela pessoa X apareceu no meu sonho? Já estou aqui, ó, maquinando mil coisas de que isso significa. Foi um sonho muito louco. A gente tem sonhos muito loucos, né? Fiquei pensando. E a minha analista está de licença maternidade. Gente, não tinha período pior para ela sair de licença maternidade, né? Mas seguimos, não vou nem encher o saco dela. As cartas de Freud a Fliss mostram que era um trabalho árduo, ao mesmo tempo estimulante e frustrante. Está fermentando e fervilhando em mim, escreveu em maio de 1897. Ele estava apenas aguardando um novo impulso para seguir adiante. Mas as percepções não vinham por encomenda. Em meados de junho, confessou que andava preguiçoso, intelectualmente estagnado, vegetando num bem-estar de verão. Como é que é aquele capenga, né? Tô xoxo, capenga, tipo isso daqui, né? Desde o último impulso, nada se agitou e nada se alterou. Mas pressentia a eclosão de grandes coisas. Creio, escreveu 4 dias depois, que estou num casulo, e sabe Deus que tipo de bicho vai sair dele. Tenho aprendido sobre a resistência através de seus pacientes.
Agora ele a sentia em si mesmo. Ainda não sei o que está acontecendo comigo, confessou no começo de julho. Alguma coisa das mais profundas profundezas de minha própria neurose opõe resistência contra qualquer progresso na compreensão das neuroses. E você, de alguma forma, foi arrastado nisso. E essa pausa era tanto mais desagradável na medida em que Fliss fora obscuramente envolvido nas dificuldades de Freud. Mas há alguns dias, parece-me, vem se preparando uma saída dessa escuridão. Noto que, enquanto isso, tenho feito todos os tipos de progresso em meu trabalho. De fato, volta e meia, coisa me ocorre novamente. Como nunca deixou de levar em consideração a influência do ambiente sobre a mente, Freud julgava que o calor do verão e a sobrecarga de trabalho tinham contribuído para aquela paralisia temporária. No entanto, ele se sustentava com a convicção de que, se esperasse e continuasse a analisar materiais soterrados, viriam à superfície a sua consciência. Mas a sua autoconfiança vacilava. Depois de ter ficado muito animado por aqui, escreveu Freud em agosto, do balneário de Alce. Agora estou passando por um período de mau humor. E embora tivesse estado a trabalhar na solução de sua pequena histeria, muito intensificada pelo meu trabalho, o restante de sua autoanálise agora havia parado. Ele reconhecia que esta análise era mais difícil do que qualquer outra, mas tinha certeza de que precisava ser feita. Era parte essencial de seu trabalho. Freud estava certo. Sua autoanálise era uma etapa necessária conforme avançava rumo a uma teoria da mente. Gradualmente, a resistência cedeu. No final de setembro, de volta das férias, Freud escreveu a Fliss a famosa carta que anunciava o fim de sua fé na teoria da sedução. Em outubro, ele abrira o caminho para uma inteligência mescla de autoconhecimento e clareza teórica. Há 4 dias, informou a Fliss no início de outubro, minha autoanálise, que considero indispensável para o esclarecimento de todo o problema, tem continuado em sonhos e me oferecido as mais valiosas explicações e pistas. Foi quando ele lembrou a babá católica de sua infância, o vislumbre de sua mãe nua, seus desejos de morte contra o irmão mais novo e outras lembranças infantis reprimidas. Nem todas eram precisas, mas como fantasias, mostraram-se indicações indispensáveis para o autoconhecimento. Quando se desencadeou a resistência, Freud continuou a ser importunado por interrupções curtas e dolorosas. Em seguida, vieram mais lembranças, mais ideias. Sentia-se, assim ele escreveu pitorescamente no final de outubro, como se fosse puxado à força através de todo o seu passado, à medida que seus pensamentos estabeleciam rápidas ligações. Os estados de ânimo nos mudam como as paisagens diante de um passageiro de um trem. Sua clínica andava desesperadamente mal, e assim ele podia viver apenas para o trabalho interno. Citou Fausto de Goethe para transmitir uma ideia de seu estado mental. Sombras queridas surgiam como um velho mito semi-apagado, trazendo consigo a amizade e o primeiro amor. Também os primeiros medos e desavenças. Muito tristes segredos da vida que remontam até suas primeiras raízes. Muitos orgulhosos e privilégios tomam consciência de suas origens modestas. Eram os dias, conforme ele colocou, em que se arrastava à toa por não conseguir entender o sentido de um sonho ou de uma fantasia. E a seguir vieram os dias que o clarão de um relâmpago iluminou as ligações e permite entender o que se passara antes como uma preparação para o presente. Considerava tudo isso não só infinitamente difícil, mas também extremamente desagradável. Quase todos os dias, a autoanálise trazia à tona desejos maus e atos vergonhosos.
Ainda assim, estava animado ao perder, uma depois da outra, as ilusões sobre si mesmo. Pode falar, Thay. Eu fiquei pensando na parte dessa parte que fala dessas mudanças do estado de ânimo e que a clínica dele estava mal, ele voltado para as coisas internas, assim, o quanto esse processo, né, do tripé em si é fundamental na clínica, porque às vezes, em momentos, pode acontecer um efeito na clínica disso que também tem reverberado na gente, mas à medida também que a gente avança na análise, né, assim, avança no sentido de ir elaborando algumas coisas, a própria supervisão também, e esse efeito na clínica não fica também muito dependente, né, qualquer variação nossa, assim, isso reflita diretamente, assim, na clínica. Enfim, eu fiquei pensando sobre isso, esses efeitos, assim, que com o Freud aconteceu. Ele estava mal. Você está falando isso, e aí, acho que vocês sabem, né? Que todo mundo aqui me segue no Insta, que não está sendo um momento muito fácil na minha vida, né? Várias coisas acontecendo. E aí as pessoas perguntam, mas você vai voltar a trabalhar, né? Você vai fazer as coisas, como é que vai ser e tal. E aí eu fiquei pensando nisso. E eu acho que só é possível voltar, porque quando a gente é analista, a gente não é sujeito. Porque se fosse sujeito, não dava para ser, né? Não tem como continuar. E aí eu fico pensando isso, assim, né? Quando você traz, tá? De que é importante a gente se separar da gente quando a gente escuta o outro. E a gente só consegue se separar da gente se a gente está em análise, né? E aí se separar, claro, né? Naquele momento que a gente está ouvindo. Talvez aqui nessa fase ele tivesse muito misturado com ele e com o outro. E aí todas essas variações acabavam, então, atrapalhando a condução das análises. Hoje a gente tem um olhar diferente. Seguindo o tripé, você consegue fazer isso. Ontem eu dei uma supervisão e aí, no momento lá, eu perguntei, né, para a psi, mas quem sente isso, você ou a paciente? Né, vamos tentar pensar sobre isso. Eu conheço um pouco, assim, né, da história de vida dela, tudo, e eu falei, olha, será que não tem relação com tal situação, assim, né, que eu lembrei? Por quê? Porque, às vezes, a gente escuta coisas de pessoas que a gente já passou por coisas muito semelhantes, né, e aí, se entra o que você sentiu, o que você acha, acaba atrapalhando aquela, né, análise. Então, seguir o tripé, fazer tudo isso é extremamente importante para a gente não se misturar e não deixar assim, hoje eu tô triste. Se eu tô triste, como é que vai ser a análise daquela pessoa? Só pode ser porque estar triste não entra na escuta do outro, porque senão não dá, né? Então, eu tô triste, eu pessoa, mas eu, analista, continuo sendo analista, não tem nada a ver se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô com raiva, se eu tô estressada. Claro que tem dias que não dá. Também é importante, né? Só deixando claro, assim, de que a gente não tem que fazer isso o tempo todo e conseguir fazer isso o tempo todo. Tem dias que não dá, né? Eu já passei por vários dias em que eu sabia que eu triste era maior do que qualquer outra coisa e que não tinha possibilidade de ser analista, porque o eu triste tomava conta de todos os espaços do corpo, né? Não sobrava corpo para ser analista. Então, isso é importante. Eu acho que ele foi muito eficiente em tudo que ele fez, em compartilhar com a gente, né? Talvez quem leu mais as cartas tenha acesso a isso, assim. Ele dizia muito de como ele se sentia, e ele contava muito para o Feliz como ele se sentia em relação ao consultório. E aí, quando a gente escuta também, você pensa, cara, ele foi muito generoso, acho que, de trazer isso, porque a partir da experiência dele a gente consegue ver todas essas problemáticas e se cercar seguindo o tripé para não cometer as mesmas coisas, né? Fazer diferente. Então, é uma parte muito bacana, assim, né, dos escritos dele, perceber isso. Só reforça para a gente a importância desse tripé, né? Assim, fundamental para seguir. Não tem como, sem ele, não tem como. E eu sei, sabe, que às vezes no início a gente tem um tripé manco, né? Eu acho bastante difícil que ninguém nunca tenha tido um tripé manco. Quando a gente já tem um tempo de profissão, né, que você já está há bastante tempo fazendo isso, você já tem condições
né? É esperado que você tenha condições, então, de seguir tudo direitinho. Mas, meu, já passei, assim, por momentos, né, lá no início, que, a supervisão, eu não tive coragem de atender sem supervisão. Então, eu fiz das tripas coração e eu pagava. Mas eu já tive momentos que eu não estava fazendo análise, né? Já teve vários momentos, assim, porque eu não segui. Eu faço análise desde quando eu entrei na faculdade, mas não continuamente, porque ninguém ia fazer 5 anos de faculdade, 14 anos seguidos, né? Não deu, não rolou. Mas já teve períodos, assim, que eu fiquei sem e tal. E aí, acho que isso também é importante, reconhecer, sabe? O que você mais precisa, quando que você está precisando. E quando a gente tem um tripé manco, que e aí, não dizendo só da análise, porque às vezes a gente para de fazer análise e não tem problema, né? A análise é uma coisa que, uma vez que você já fez, às vezes você vai trocar de analista, às vezes você precisa de um tempo, e se você já fez uma vez, né, tudo antes, não tem problema que em algum momento você pare. Mas quando você tem um tripé manco, você percebe nitidamente a diferença que isso tem na sua escuta. Acho que é impossível alguém falar que não tem nenhum impacto. Impossível. Quando você está seguindo direitinho, você consegue proporcionar uma análise infinitamente melhor, né? O estudo e a supervisão, eu acho que eu nunca vou parar. Nunca, eu não sei, né, se todo mundo sabe, mas eu faço supervisão até hoje. Desde o início e até hoje. Eu acho que eu nunca vou parar. Porque às vezes acontecem coisas na nossa vida, a gente vai se modificando tudo que mesmo que você possa não perceber, em algum momento entra algo seu ali que o supervisor faz esse trabalho de, opa, vamos pensar nisso aqui, né? Vamos se tirar desse lugar, vamos ficar atento, vamos pensar mais nisso e tal. Então, assim, o estudo tem que ser para sempre, na minha visão, né, a supervisão também, e a análise é a única coisa que eu acho que de vez em quando dá para você dar uma respirada e parar, caso você sinta essa necessidade. Eu parei, acho que 3 vezes, porque eu troquei de analista. Eu tive já 3 ou 4. Eu tive 3 analistas nesse período todo. E eu sinto que agora, os 2 últimos que eu fiz foram muito importantes, assim, porque a primeira, ela era, naquela época eu não sabia porque eu estava entrando na faculdade, mas eu fiquei 5 ou 6 anos fazendo com ela. Ela era psicóloga de orientação psicanalítica, né? Naquela época era assim que dizia, não era analista. Aí os outros 2 não, aí já foi análise mesmo. Mas é uma diferença gritante, assim, no processo de escuta. Quem aqui já passou pelo tripé manco e hoje mantém o tripé certinho, faz diferença, não faz? Uhum. Gil, fico feliz, viu, que você gosta das trocas. Por isso que eu quis estar aqui hoje, porque, independente de tudo, eu gosto da gente estar aqui, de ler junto, né, de fazer reflexão. Acho sempre muito gostoso, me deixa feliz estar aqui. Deixa eu ver onde eu parei. Acho que aqui, né? Achava impossível, disse a Fliss, no começo de outubro de 1897, transmitir-lhe uma ideia da beleza intelectual do trabalho. Beleza intelectual, Freud sempre tinha uma espécie de reação estética à elegância de suas descobertas e formulações. Agora tudo se encaixava. Ele reconhecia que sua lembrança de paixão pela mãe e ciúmes do pai era mais do que uma idiosincrasia pessoal. Pelo contrário, disse a Fliss, a relação edipiana da criança com os pais era um acontecimento generalizado na primeira infância. De fato, tinha certeza de que essa era uma ideia de valor geral, capaz de explicar o poder absorvente de Oedipus Rex e talvez de Hamlet. Outras descobertas surpreendentes povoaram seus dias. O sentimento inconsciente de culpa, as fases de desenvolvimento sexual, o elo causal entre mitos gerados internamente, endopsíquicos, e a crença religiosa. O romance familiar em que tantas crianças desenvolvem fantasias grandiosas sobre seus pais.
a natureza reveladora dos lapsos e das ações mal feitas, o poder dos sentimentos agressivos reprimidos e, sempre em sua mente, os intrincados mecanismos de produção do sono. Chegou mesmo a encontrar uma explicação psicológica para o vício. Era a substituição da masturbação. Uma ideia particular pertinência em seu caso, com sua irreprimível necessidade dos charutos. Deixa eu ver o que vocês colocaram no chat. Obrigada, viu, Val? Fico feliz de você estar aqui. Ó, vamos... Acho que dá, né, pra gente terminar, que só tem mais uma página e meia. Vou continuar. Apesar desse afluxo de percepções densamente concentradas entre o outono de 1897 e o outono de 1898, ele ainda era acometido por momentos de aridez e desânimo. De maneira muito pouco habitual, Freud, que confessara não ter resistência física ao vinho, qualquer traço de álcool me deixa completamente estúpido, agora recorria livremente a ele. Procurava força numa garrafa de barulho. Pedia auxílio ao amigo Marsala e dizia ser o vinho um bom amigo. 1 ou 2 copos faziam com que se sentisse mais otimista do que quando inteiramente sóbrio, mas não conseguiam aplacar suas dúvidas por muito tempo. Além disso, estava envergonhado, disse a Fliss, por permitir um novo vício. Às vezes, confessou ele, era como se estivesse ressequido. Alguma fonte dentro de mim está secando, e com isso toda a sensibilidade está murcha. Não quero me estender muito, do contrário, iria parecer demais com uma reclamação. Ó, tô me identificando aqui, mais alguém? Felizmente, seus filhos continuavam a alegrá-lo. Olha só, eu de novo me identificando. Tá demais isso. À medida que cresciam sob suas vistas. E ele mantinha Fliss informada sobre a inquietante diarreia de Sophie, as observações espertas de Ollie ou a escarlatina de Ernst. Anne está crescendo de maneira encantadora. Ela é do tipo de Martim, física e mentalmente. Traz um afetuoso comunicado. As tentativas poéticas de Martim, junto com sua auto-ironia, são extremamente divertidas. Tampouco esquecia o interesse de Fliss por dados que comprovassem suas teorias sobre os ciclos biorrítmicos. Matilde, a filha mais velha de Freud, vinha amadurecendo rapidamente, e em junho de 1899, com a precisão que buscava Fliss, Freud informou que ela começara a menstruar. Em 25 de junho, Matilde selou seu ingresso na feminilidade, um pouco prematuramente. Mas a tensão de escrever o livro dos sonhos frequentemente deixava-o melancólico. Indagaria se estava ficando velho. Estava no início dos 40, ou talvez passando por algumas oscilações periódicas em seus estados de ânimo. Tais acessos vinham-lhe repetidamente, mas eram breves, e Freud havia se acostumado a eles o suficiente para esperá-los passar. Ainda precisava de Fliss como ouvinte. Para seu imenso deleite, continuava a dar-lhe o presente de um outro, crítico e leitor da mais alta qualidade. Reconhecia que não seria capaz de executar plenamente seu trabalho sem um público, mas declarava-se satisfeito com o público de uma pessoa, contente, disse a Fliss, por estar escrevendo apenas para você. Mas a dependência de Freud estava a ponto de desaparecer. Um dos benefícios de sua autoanálise consistia no gradual desvendamento das emaranhadas raízes de sua confiança em seu daimon de Berlim, acelerando, assim, sua emancipação em relação ao outro. Ele continuava a partilhar seus pensamentos com Fliss. Enviava-lhe capítulos do livro dos sonhos, ouvia seus conselhos sobre questões de estilo e a proteção da privacidade de seus temas.
Chegou mesmo a permitir que Fliess vetasse uma epígrafe sentimental de Goethe. Sua submissão ao julgamento editorial de Fliess implicou um custo ainda maior. Por insistência deste e sobre protestos, Freud retirou um importante sonho do texto. Um belo sonho e nenhuma indiscrição, escreveu Freud resignado. Não caminham juntos, mas continuou a lamentá-lo. Contudo, o longo trabalho de Freud com sua obra-prima estava prestes a se encerrar. O tempo de gestação logo estará terminado, disse a Fliess em julho de 1898. Ele se referia a Ida Fliess, a mulher do amigo, que estava prestes a dar à luz, mas era palpável a associação com a sua própria situação, sua longa gravidez criativa. Fliess, o parteiro da psicanálise, cumprira sua tarefa e logo poderia partir. Freud não descartou Fliess simplesmente por não precisar mais dele. Quando os verdadeiros contornos da mente de Fliess, seu miticismo subjacente e seu obsessivo empenho na numerologia, por fim, se tornaram claros para Freud, e quando este reconheceu que as apaixonadas convicções de Fliess eram irremediavelmente incomparáveis às suas, estava traçado o destino dessa amizade. No começo de agosto de 1900, Freud encontrou-se com Fliess em Achancy, perto de Innsbruck, um lugar idílico projetado para refrescar e relaxar os veranistas. Mas os dois brigaram violentamente. Cada qual atacou o outro em seu ponto mais sensível, mais furiosamente defendido: o valor, a própria validade de suas respectivas obras. Foi o último congresso, a última vez que se viram. Continuaram a se corresponder por algum tempo, de maneira cada vez mais esporádica. Ao escrever a Fliess no verão de 1901, Freud, uma vez mais, enumerou agradecido as dívidas para com ele, mas disse-lhe claramente que haviam se afastado, e em questões tanto pessoais como profissionais. Você alcançou os limites de sua perspicácia. Fliess havia desempenhado um papel de destaque na pré-história da psicanálise, mas quando a história da psicanálise se desenvolveu após 1900, sua participação nela foi ínfima. Sim. Semana que vem a gente começa da página 118, na parte 3, que se chama psicanálise. Beleza? Bru, deixa eu fazer mais um comentário. Claro. Me chamou a atenção essa parte aí do Fliess, porque parece que ele teve um benefício interessante nessa autoanálise, dessa desalienação ao outro, assim, de uma certa maneira. Né? Isso parece muito bonito do processo dele, porque tinha essa dependência de escrever, né, de remeter a ele, e isso não foi se tornando mais tão necessário, assim. Tipo um fim de análise, né? Sim, isso. Sim, eu acho que pode bem ser tido nesse lugar de fim mesmo de análise, de olha, até aqui o outro era necessário, mas a partir daqui a gente consegue, né? Consigo aqui seguir sozinho. Bom, obrigada por vocês estarem aqui. Até semana que vem. Quem vem? Tchau, gente.